de bom para você está no ar. Nós estamos na sala, sabe, um ambiente bem aproveitado, pequenininho, num apartamento que você tem uma salinha pequena ou um cantinho que você ama e quer deixar mais bonito. Gislene Nogueira hoje trouxe pra gente muitos detalhes para você aprender a fazer isso na sua casa. E nós vamos conversar com a doutora Carla Iaconelli, que está aqui comigo, nesse ambiente que Gislene montou pra gente. Depois nós vamos te falar os detalhes nesta segunda parte do programa. E eu amei essa ideia da Gi, porque é uma oportunidade que você tem de entender da importância de você aproveitar todos os pequenos espaços, principalmente agora que a gente tem percebido que os apartamentos estão cada vez menores. Daí muitas vezes você fala, ai, não fica aconchegante. Pode ficar. Tanto que nós mostramos aqui para você um pouquinho e tem outros detalhes também que a Giz vai mostrar para a gente daqui a pouquinho. Hoje também tem uma estreia, querido Aguinaldo, o chefe Aguinaldo está aqui com a gente hoje. Estou muito feliz em recebê-lo. Ele veio direto do Paraná, uma alegria ter o chefe aqui conosco para fazer essa receita que chamou a atenção de todo mundo. Quando eu olhei no Instagram dele, falei, Aguinaldo, é essa que eu quero fazer, é o bolo xadrez. Você tem dois sabores de bolo aí, que é o tradicionalíssimo, que todo mundo ama, que é o bolo de cenoura, e também o bolo de chocolate. E nós vamos te ensinar a fazer o passo a passo para você deixar essa apresentação linda do bolo, e é super fácil para fazer. Mas você tem que prestar atenção nos detalhes também, na explicação do Aguinaldo. Por quê? Porque daí você vai conseguir fazer os quadradinhos exatamente do mesmo tamanho. Você não imagina a tecnologia avançadíssima para você conseguir. O Aguinaldo mostrou para mim, né, Aguinaldo? A tecnologia avançada, os instrumentos assim avançadíssimos para você conseguir fazer todo esse corte. Nós vamos mostrar para você, você vai entender por que eu estou rindo quando falo sobre isso. Daqui a pouquinho também aqui no nosso Tudo de Bom para você. Doutora Carla já está aqui ao meu lado, como você já viu, para nós falarmos de um assunto extremamente importante. Nós até conversávamos antes de começar o programa. Nós vamos falar sobre a dificuldade dos casais em ter filhos, principalmente quando nós falamos de idade. Para você ter uma ideia, de acordo com o IBGE, em 2023 foi o menor índice de natalidade desde 1976 no Brasil. A cada seis adultos hoje tem uma dificuldade maior para engravidar. Existem vários fatores, principalmente no que diz respeito à idade, porque as mulheres estão retardando um pouco mais. Para você ter uma ideia, hoje o índice de natalidade no Brasil é 1,6 por mulheres. Então veja só, nós estamos falando de um índice muito menor do que o da França e dos Estados Unidos. Então 1,6, ou seja, as mulheres não têm nem 2 filhos mais, estão pensando para ter o primeiro, pensa muito e não chega no segundo. Por que isso está acontecendo? Nós vamos falar um pouco sobre isso e é importante que você preste atenção, porque nós estamos falando de casais, porque o índice de infertilidade é de 40% para os homens, para as mulheres, 10% para os dois, e os outros 10% que ainda sobram são diversos outros fatores. Então não estamos falando só das mulheres, né, Carla? Seja bem-vinda, querida. Uma alegria ter você na nossa sala toda repaginada. Adorei, aqui tá Não muito é lindo? bonito, essa decoração Aconchegante, realmente, né, Carla? é muito aconchegante. E, nossa, é um tema que eu amo e é muito pertinente, né, para o dia de hoje, a gente discutir. E realmente, esses dados que você trouxe são muito alarmantes quando a gente está falando de pessoas que desejam, que querem e que têm o sonho de construir uma família. Mas vão deixando para depois. E o depois, às vezes, é muito tarde, né? Porque nós somos seres humanos e nós temos o nosso próprio funcionamento, a nossa própria biologia. E as mulheres funcionam de uma forma muito bonita, muito própria. As mulheres, elas começam a ovular a partir da puberdade, que é quando acontece a primeira menstruação, é porque aconteceu a primeira ovulação. E aí há um período em que essa ovulação ela vai se ajustando e a mulher tem um período ótimo para engravidar, que é dos 20 aos 35 anos, ou seja, uma mulher que pode viver até 100 anos, ela vai ter 15 anos de período reprodutivo ótimo. Não que seja o único período reprodutivo, mas eu digo assim, um momento em que a gravidez acontece com mais facilidade e com menores complicações. Tá. Né? Isso é importante também, né? Agora, com a expectativa de vida aumentando também, Carla, algumas pessoas hoje já falam em 38 anos. Você acha que isso
o nosso biotipo também, a biologia também contribui para isso, nessa expectativa de vida? Ou ainda é um risco maior que não vale a pena por causa de 3 anos correr? Na medicina, a gente nunca vai ter um ponto de corte para todo mundo, né? A gente tem uma população que é variada, então a gente vai ter pessoas variadas. Então, às vezes, mulheres com 30 anos têm gestações de altíssimo risco e mulheres de 45 têm gestações que correm perfeitamente bem. Mas nós temos que pensar que com o aumento da expectativa de vida, realmente, a gente precisa se planejar de várias maneiras. Então, a gente precisa planejar a nossa aposentadoria, então a gente precisa planejar também a nossa reprodução. A gente precisa planejar isso, a gente precisa pensar, nossa, quando que eu vou querer ter filhos? Se você imagina que você vai querer ter filhos, ou você vai começar a pensar em ter filhos após os 35 anos, antes disso, você deveria já estar se programando. Congelando óvulos, por exemplo, coisas desse tipo, Carla, é uma opção? É uma opção e é algo que hoje é muito realizado, mas coisas muito mais simples, né? Coisas como uma boa saúde, uma boa alimentação, uma boa... estilo de vida mesmo. Bom estilo de vida, com atividade física, exposição ao sol, né? Com cuidado, porque a gente sabe que o sol demais não é muito bom, filtro solar, mas assim, uma vida saudável. Isso já é meio caminho andado. É claro que só isso não vai ser o suficiente. Por quê? Os óvulos envelhecem. A partir dos 35 anos, os óvulos começam a realmente acelerar a perda de qualidade e também de quantidade, né? Até que lá na menopausa, em torno dos 45, 50 anos, eles terminam. Mas a gente precisa se programar, então esse estilo de vida ajuda, mas não é tudo. Então a gente também precisa pensar em congelar, porque é o que dá para fazer atualmente. Congelar os óvulos da idade em que você está. O que o congelamento faz? Ele simplesmente vai congelar o seu potencial reprodutivo com aquela idade. Ou seja, se você congelar com 20 anos... você vai congelar óvulos com um potencial reprodutivo muito bom. É porque nessa idade ninguém está pensando nisso. Ninguém vai pensar nisso. Porque se você começar a pensar nisso, você corre muito menos riscos e a criança também de desenvolver algum problema por conta do tempo que vai passando. Na verdade, a qualidade de óvulos vai reduzindo, vamos dizer assim, né, cara? Mas nem com 30, às vezes eu falo com pacientes minhas de 30 anos, eu falo, poxa, e aí, como é que tá seu planejamento? Você pensa em ter filhos? Já pensou em congelar? E elas falam assim, pelo amor de Deus. Muito cedo para pensar nisso. Muito cedo. Não é cedo. 30 anos é um momento de virada. Para congelar não é cedo. Não é cedo. Aliás, seria o momento ideal para congelar. Agora, Carla, também tem os levantamentos de que nós temos pelo menos 15% dos casais que têm algum problema de infertilidade, o que dá uma média de 8 milhões de pessoas. Essa infertilidade, ela também está sendo gerada por essa decisão de ter filhos mais tarde, ou são outros problemas que incluem também até estilo de vida? O que a gente pode dizer sobre isso, sobre as razões? Poxa vida, eu vejo sim uma mudança da sociedade como um todo, adiando a maternidade, não só as mulheres, como os homens também, ou seja, é um mito que os homens não perdem fertilidade, é um mito. Após os 45 anos, os homens perdem qualidade e eles também aumentam, com o aumentar da idade masculina, aumenta o risco de algumas doenças, dentre elas autismo. Olha só. Então, também o esperma também perde qualidade, também como o óvulo. Como o óvulo. Ah, entendi. E muitas vezes a desinformação, né, Carla? A pessoa acha que não tem nenhum problema também, né? Sim, e hoje a gente já tem estudos, assim, dizendo que tanto o aumento da idade quanto o aumento da massa corpórea, né, a obesidade está relacionada a problemas na prole, vinda do homem. Então, a saúde do homem também é importante na hora de você, né, gerar um filho, porque a gente não pode esquecer, por mais que a mulher que carregue, metade daquele DNA vem do homem. Então... E uma coisa que eu quero te perguntar. Hoje,
com esse número também cada vez maior de pessoas querendo ter menos filhos, como nós falamos no Brasil, menos até do que os países mais desenvolvidos, e com essa gravidez tardia, os tratamentos para que eu consiga gerar hoje são mais eficazes também. A gente tem uma gama maior para reverter isso, para conseguir ter crianças saudáveis? Sim. Os tratamentos de reprodução humana, eles se desenvolveram muito, né? Antigamente era algo assim dramático, sem resolução praticamente. Então, quando o homem não tinha espermatozoides no ejaculado, ou quando a mulher não tinha a trompa ou a passagem da trompa, era algo que não tinha solução. Hoje, há 45 anos, a gente já tem uma técnica chamada fertilização in vitro, que é a FIV. Então, de 45 anos para cá, essa mesma técnica evoluiu demais. Ou seja, a gente hoje consegue taxas muito altas, né, com esses tratamentos. Que bom, né, menina? Importante dizer que qual é o fator que tem maior peso nesse resultado todo? É a idade da mulher. Ou seja, não adianta você pensar assim, tudo bem, eu vou ter filho com mais de 40, aí eu faço fertilização. Faço um tratamento e tá tudo certo. E tá tudo certo. Não, quanto maior a idade, maior é a dificuldade da gente conseguir um embrião que seja adequado para a implantação. Quer dizer, a gente volta na estaca zero com a história do congelamento. Isso. Então, se você já sabe que você vai ter filho depois dos 40, congele antes. Com isso, você vai economizar tempo, dinheiro, estresse. Claro que nada é garantido. Isso que eu ia falar, mas daí eu também tenho aquele risco de não segurar a criança. Sim. Até por conta da idade, né, Carla? Sim, na vida, na biologia, nada é garantido, né? Nós somos seres humanos, nós temos que entender a nossa reprodução como acontece na natureza. E a reprodução humana é uma reprodução muito especial. A gente tem, mesmo na idade fértil ótima, como eu estava falando, uma taxa de gravidez mensal de 20%. Não é 100%, né? Por quê? Porque nesse momento nós liberamos um óvulo que vai encontrar com um espermatozoide, né? Se tiver quantidade adequada, se eles nadarem adequadamente, se eles conseguirem se encontrar na trompa, se essa trompa tiver com a função adequada. Quase uma corrida maluca. Esse embrião, se ele for bem formado geneticamente, ele chegar no útero, se o útero tiver em condições e ele implantar... Meu Deus! Ainda assim, a probabilidade de perda gestacional inicial é de 20%. Para quem não tem problema... Aparentemente, nenhum problema de saúde, nem nada. Fez os exames e está tudo certo. Exatamente. Então, quando a gente decide ter filho, é um ato de amor, de fé e de acreditar que as coisas vão dar certo. Também na reprodução humana, nos tratamentos, é assim, não é diferente, né? O que a gente faz no laboratório? A gente simplesmente junta duas coisas que estão com dificuldade de se encontrar, dá condições para esse encontro entre óvulo e espermatozoide. Como se desse condições para o encontro acontecer, né? Para o encontro acontecer e dele se desenvolver até o ponto em que ele vai precisar do útero para continuar se desenvolvendo. Então, é exatamente isso que a gente faz. E daí você tem essa... Então, existem várias possibilidades e também é possível saber quando nenhuma possibilidade pode dar certo. Olha, Keila, vou te falar que hoje em dia é difícil nenhuma possibilidade dar certo. Ah, é, menina? E eu vou te explicar as situações que nós encontramos no nosso dia a dia no consultório. Então, nós encontramos desde mulheres, casais que estão tentando engravidar e aí precisam engravidar e, por acaso, o homem não tem um espermatozoide, nós podemos usar sêmen de doador. Tudo depende da pessoa aceitar, da pessoa lidar com aquela solução. É igual a história de você, muitas vezes, gerar uma outra barriga. Sim, tudo depende, exatamente. Tudo depende da pessoa falar, poxa vida, eu tenho um caminho, eu quero seguir ou não, né? Tá. Mas hoje nós temos alternativas. Então, a gente tem como pegar um sêmen doado, um óvulo doado, um embrião doado. A gente tem como usar um útero de substituição. A gente tem como fazer, para uma mulher que é solteira, uma gestação solo com sêmen doado. E até, em casos de homens solteiros,
utilizar um óvulo doado com o sêmen deste homem e gerar na barriga de uma seção temporária de útero. Entendi. Então vejam que hoje, mesmo uma mulher na menopausa, né, com seus 55, 60 anos, ela pode engravidar se ela estiver bem de saúde e tiver um útero saudável. Eu acho que é muito mais do que você ter um filho, né, doutora? É o nível do teu desejo de ter um filho, né? Exatamente. Então hoje... Você vai escolher dentro daquilo que você escolheu para você. Por isso que você tem um sonho, esse sonho, normalmente ele já vem com a gente. Quem Sim. tem o sonho da maternidade é algo que você vai desenvolvendo na adolescência. Então, não deixe para amanhã. Porque as pessoas pensam que é muito, muito caro você fazer esse congelamento, mas mais caro é você lamentar por não ter feito e daí não ter a oportunidade de ter um filho como você desejaria. Da forma mais, entre aspas, natural possível. Do jeito que você imagina. Exatamente. Dentro do padrão, vamos dizer assim. Sim. Mas assim, também não posso deixar de falar da adoção, que é um tipo de... É a maternidade, paternidade, não posso deixar de falar. E é um amor ainda que se estende mesmo, porque ajuda as pessoas. Sim. Né? Ajuda a dar amor para alguém que provavelmente nunca teve. Né? Sim, eu não posso deixar de falar que a adoção é uma maternidade, uma realização, né? E que está aí também como uma opção para realizar esse sonho. Carla, adorei nossa conversa, porque a gente entende que tem muitas maneiras de realizar e a sabedoria faz com que a gente sofra menos nessa caminhada. Sim, conhecimento nunca é demais. Nunca. Então, se você está aí entre seus 20 e 35 anos, sonha em ser mãe, ainda não aconteceu esse momento, se programe. Exatamente. Pense, congelar óvulos talvez seja maravilhoso. A melhor opção. A melhor opção. Obrigada, Carla. Obrigada. Olha, eu vou deixar os contatos da Carla para você marcar a tua consulta, porque pessoalmente ela vai te explicar muito melhor. Tem 2 WhatsApps, estão aí na tela para você, que é o 972774004 e tem o telefone também, que é o 2364-9264. No site também você tem informações, que é carlaiaconelli.com.br, e no Instagram também a doutora sempre coloca muitos artigos para te ajudar, para elucidar as tuas dúvidas. dra.carlaiaconelli também no Instagram. Obrigada, viu, doutora? Fica com a gente para você experimentar a nossa receita de hoje, deliciosa. Tá bom. Tá bom? Depois do intervalo nós voltamos. Vamos falar um pouquinho mais da nossa sala linda, montada pela Gisele Nogueira. E ainda tem a nossa receita de hoje, que você vai adorar, que é esse bolo xadrez do chefe Aguinaldo, que, olha, tá demais de lindo. E você vai aprender a fazer esse passo a passo já depois do intervalo. Estamos de volta, mas ficou linda demais a nossa sala. Hoje, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu estou muito feliz com essa montagem que a Gi fez. A gente conversava sobre isso, já faz tempo que eu peço para a Gi voltar, para nós sempre mostrarmos para você essas ideias. Porque hoje o que me chamou a atenção são os dados. Para você ter uma ideia, o mercado imobiliário, só nesse começo do ano, aumentou demais no que diz respeito a vendas de apartamentos que giram entre 40 e 60 metros quadrados. Mas já tem alguns apartamentos, até comentava com a produtora ontem, com a Dai, que tem alguns apartamentos com 33 metros quadrados. Então, a tua criatividade, ela é imprescindível para que você more desse ambiente mais pequenininho, mas de uma forma mais aconchegante. E isso é muito importante nos detalhes. Você vê que a Gi trouxe várias coisas. Nós usamos as cadeiras que a gente usa sempre aqui no programa, mas a Gi trouxe vários detalhes e uma coisa legal é que você pode ir mudando de lugar. A gente não pode se esquecer disso, né, Gi? Nesse momento em que é tudo tão compacto, né? Verdade. Você tem que sempre pensar que você tem que aproveitar, né? E reciclar. Né? Nada jogar fora. O que eu não consigo usar aqui, eu passo para outro lugar. O que não vai na sala, vai no meu quarto. Porque você ganha, né, no seu bolso, isso é muito importante, e você está sempre mudando a sua casa, não está sempre daquele mesmo jeito. Né? É muito mais fácil de você conseguir mudar a sua casa ao invés de sair quebrando, que hoje está mais difícil, né? Então a reforma mesmo, né? Exatamente. Então você mudando um móvel, mudando alguma coisa, facilita bastante. Ó, pra você ter uma ideia, a gente tem um aumento de mais de 10% na comercialização desses imóveis menores. Uma coisa legal que eu já quero te falar que nós fizemos aqui, a gente tinha montado de uma outra maneira aqui.
virada para o outro lado, que é o lado de outro cenário que a gente não mostra. Então, quando ela faz essa virada aqui, o que eu imaginei? Por exemplo, se eu estou no meu apartamento, eu posso pôr a televisão aqui, que é onde a câmera está virando para a gente. Exatamente. Porque tem gente que ainda gosta da televisão na sala. Então, você pode colocar, a gente tem esse vão que você está vendo aqui, que você está vendo a gente de frente, isso mesmo, os meninos estão te mostrando aqui, que é justamente para a câmera, não ficar nada na frente, para os meninos poderem mostrar a gente para vocês, mas aqui é o lugar que você põe uma televisão. Isso. Não precisa pôr uma televisão muito grande, porque é um espaço muito pequeno também. Isso, exatamente. Não é, Gi? Aproveitar todas as partes verticais, pensar que as paredes, você precisa usar, deixar o espaço do chão mais vago para você circular, porque os espaços são menores. Então, quanto mais a gente usar as paredes, a gente ganha muito com isso. Por exemplo, se nós tivéssemos uma parede aqui atrás da gente, essa parede poderia ter um espelho, por exemplo? Ela poderia ter um espelho, ou você porque aconselha amplia. é isso que eu ia te perguntar, um espelho ou você aconselha um quadro? Olha, dependendo da posição que você está, o espelho ele vai aumentar o ambiente. Quando você entra em algum lugar e você dá de cara com o espelho, aquilo já te dá uma amplitude. Você tem a sensação que ele é maior. E aí você junta os outros elementos para casar com o espelho. Então, Gi, por exemplo, se a porta da minha casa está aqui, certo. o sofá está aqui, aqui eu tenho uma televisão, vamos imaginar que aqui eu tenho uma... Onde está essa parte verde, eu tenho a janela. Tá. E daí... O espelho para cá. Eu ponho o espelho para cá. Exatamente. E aqui eu colocaria o que atrás de mim se eu tenho uma parede? Quadros. Posso pôr quadros. Quando você entra no ambiente, se você vê logo aquele espelho, você tem aquela sensação que então o ideal é que o espelho esteja praticamente de frente para a porta. Exatamente. Quando você tem um corredor, no fundo desse corredor, se você tiver uma parede, você pode colocar um espelho, porque ele dá uma sensação de amplitude. São todas algumas dicas, alguns truques que você consegue aumentar a sensação do espaço. Agora, você trouxe algumas coisas de decoração que a gente mudou até a sala por isso, porque eu falei, Gi, eu quero mostrar mesmo, porque muitas vezes a gente se esquece que esses meninos estavam já mostrando para você, que essa decoração e as plantas, elas fazem uma diferença danada também no ambiente, né? Fazem. Principalmente se for o que a gente ama, que é a planta natural, né? Sim, verdade. Porque a Gi também é fã de planta de verdade. A Gi não gosta de nenhuma folhagem que seja artificial. Eu também não gosto. Acho que só serve para juntar poeira. Eu não gosto das Gi? plantas naturais. E a gente consegue fazer isso em casa. Que você colocou aqui essas duas, ainda tem uma outra do seu lado. Dá para dividir assim, e daí você aconselha que elas sejam uma quantidade menor como estas, quando é um ambiente menor assim. Isso. Ou eu posso fazer uma folhagem maior. Aí eu coloquei 2 vasos menores, né? Que você, como o ambiente é pequeno, é o ideal. Ou você coloca um vaso um pouco maior. Senão já vai começar a amontoar as coisas e não fica uma visão legal. Fica um pouco apertado, né? E outra coisa, a ideia de você ter sempre as mesas laterais é muito importante. Porque é um apoio para você e para você também já aumentar a sua decoração, que fica muito bonito. Né? A questão das mesas. Aqui nesse caso, eu trouxe um banco. É lindo. Olha, dá uma olhadinha aqui. Não é nem uma mesa que a Gi colocou. Ela pôs esse apoio... como que chama? Uma bandeja mesmo? Uma bandeja mesmo. É uma bandeja, mas você vê que ela é um banquinho normal, que você pode ter na tua casa para outras utilidades. Você puxa o banquinho de madeira. Você vê que a finalização da bandeja é igual. Olha que coisa mais linda. Então você tem um banco, às vezes você tem um espaço pequeno, chega uma pessoa a mais, não tem onde se sentar, porque o espaço é pouco, você tem um banquinho que você pode fazer ele de apoio. Exatamente, que é um banco mesmo. Você usa como uma mesinha, um apoio e como um banco mesmo. E ela, de uma certa forma, a Gi até comentava que em alguns lugares você pode pôr um aparador para pôr alguma coisa. Exatamente. Mas daí você já vai ocupar um outro espaço que muitas vezes você não tem. Isso. Aí, no caso, você tiraria as poltronas, dependendo do que você, da sua necessidade. Certo. Né? De quantas pessoas tem no seu ambiente. Se você é uma pessoa que recebe muito, então ela precisa ter um pouco mais de lugar para sentar. É melhor pôr a cadeira. Exatamente. E a poltrona ao invés do aparador. Exatamente. Se é uma pessoa que não recebe muito, eu quero um aparador, então você coloca o aparador aqui nesse lugar e colocaria aqui a sua bandeja com as suas questões aqui de você se servir. Mas se é uma pessoa que recebe mais, é interessante que ela tenha mais de uma cadeira. E aqui que você colocou a manta, fala, tem uma utilidade quando eu coloco essa cestinha com a manta? Tem uma utilidade. A gente aproveita a estação, que está um pouquinho mais frio, né? E organização. Não fica nada jogado. Você não deixa em cima do sofá. Exatamente. Tem gente que não gosta, né? Gosta de deixar o sofá só com as almofadas. Então você aproveita uma cesta, que fica bonito na decoração, e deixa a manta ali. Tá mais frio, você assiste uma televisão, tá um pouquinho de frio, usa a manta, depois você coloca a manta dentro. Já deixa aqui bonitinha. Dentro dessa cesta organizada. Ô Gi, ali o que é? Aqui é uma lanterna.
Mas de verdade? De verdade, é mesmo? vela, você coloca, ela é tem uma vela dentro, tem uma vela, é uma Olha, lanterna. Que legal. Então, vamos supor, você tem um ambiente pequeno. Eu já vi embaixo de escada, fica muito bonito. Tem o que eu vou colocar embaixo dessa escada? Tranqueira? Muita gente vai entulhando ali, né? Tem muitos sobrados bem pequenininhos, né? E você monta ali um espaço, você coloca uma cadeira, Mentira, um vasinho de planta e uma lanterna. Fica super bonito. Isso. Né? Fica muito legal. Naquela curva da escada. Isso, naquele vão que tem ali, você monta um espacinho ali. É quase que um cantinho de leitura. Exatamente. Daí você consegue até colocar o cestinho. Um cestinho, uma planta, coloca ali uma lanterna, uma mesinha. E fica muito bonito. Se tiver um abajur, você pode aproveitar, deixar um abajur. E outra coisa que eu quero te perguntar. Aqui a gente usa as cadeiras do estúdio, então não teria essa opção. Mas se eu tenho uma outra cadeira mais tradicional, eu posso, por exemplo, colocar aquelas capas ou você acha que não usa mais? Olha, eu particularmente prefiro mandar trocar o tecido. Tá. Porque você não fica caro. Entendeu? Ao invés de você estar com aquela capa, eu prefiro trocar o tecido. Acho que fica mais bonito, fica uma coisa mais elegante. Certo. Entendeu? Aí você escolhe um tecido de acordo com o que você gosta e manda forrar. Não tem muito padrão mais, porque o padrão é mais o gosto da gente mesmo. Exatamente, você faz do jeito que você quer, estampado ou uma cor neutra, do jeito que você escolhe. Você ganha no benefício de não gastar muito, ao invés de comprar uma poltrona nova, e você vai ter ali por mais muito tempo aí essa poltrona nova, né? Tem gente que eu acho a capa meio anti-higiênico, me dá a impressão de que é meio anti-higiênico. Mas ainda tem gente que usa. Então, se eu puder eliminar, melhor. Eu não gosto. Pessoal, com meus clientes, eu geralmente dou a opção de mandar forrar novamente a poltrona. E como é que eu faço, Gi, falando dessa história, de onde são essas almofadas? Essas almofadas são da Fig Decor, uma loja maravilhosa. Você pode até pôr na tela, um beijo pra Rosana, a gente separou o Instagram da Fig Decor e os meninos vão colocar, tá aí na tela pra você, a casa Fig Decor. Lá no Instagram você tem o endereço, tudo pra você fazer sua compra, mas você pode fazer online também. É legal, eu queria saber se, por exemplo, como é que eu higienizo uma almofada? Tem jeito? Você fica usando demais? Porque também pega pó, né, Gi? Pega pó. Algumas tem pra tirar. Isso, você tira. Essa que não tem, como que eu higienizo? Então, você pode... Não tem sim, ó. Ela tem, ó. Tá bem escondidinho aqui, mas tem. Olha que coisa mais perfeita esse zíper. Você nem vê. Geralmente as almofadas... Então, eu devo optar... Olha, tá vendo? Aquele zíper escondidinho. É o invisível. Tá lá dentro. O ideal é optar por essas almofadas que tenham... Que é uma capa, né? Que tenham a capa, na verdade. Daí eu só lavo a capa e pronto. E volta com ela. Pode trocar de capa, eu quero mudar, tô enjoada dessa cor, dessa almofada. E capas de almofadas são baratas para você ter várias, né, Gi? Você faz ali. Você pode fazer a mudança da decoração, né? Isso é legal. A Gi, da outra vez, a nossa conversa com ela, quando ela montou uma sala grande aqui para uma casa maior, para 5 lugares e tal, ela falou muito sobre isso, sobre você entender que o estilo é seu, mas que você consegue brincar com as cores, com coisas que você pode trocar com maior facilidade, como as capas de almofadas, exatamente, né, Gi? E tapetes também, a gente falou. A nossa conversa está lá no nosso canal no YouTube. Daí você pode até ver também se você tem uma casa maior. Porque um tapete faz uma diferença danada. Toda a diferença. E você não precisa comprar o tapete, você pode tirar o tapete do quarto e inverter, que ninguém fica entrando no seu quarto, ninguém vai nem saber. Não é, Gi? É verdade. Você aproveita, né? E fica muito bonito. Você só precisa pensar no tamanho do tapete, né? Você tem que casar o tamanho do tapete com o tamanho do seu sofá, para não ficar muito pequeno, que aí você não tem aquela harmonia, não fica legal. Nem né? sobrando muito aquela coisa muito faltando sobrando, demais ele também, pode sobrar parecendo uma passarela. Exatamente. Uma passadeira. Exatamente. Senão não fica aquela coisa bonita, né? Fica aquela coisa meio que improvisada e não fica legal. Você tem que atentar para o tamanho. São os detalhes. Os detalhes fazem a diferença nos ambientes. Agora, aqui uma coisa interessante, porque você usou essas mesinhas são nossas, né? Vocês, isso. Isso é legal também, que quando eu for montar na minha casa, eu me lembre do tamanho delas, da altura, e sempre deixar uma um pouquinho mais baixa do que a outra? Faz toda a diferença. Ao invés de você deixar aquela coisa reta, você colocando uma mais alta, uma mais baixa, a mesma questão dos vasos, você causa uma composição diferente, um olhar diferente, fica muito mais bonito. Hoje dá a impressão também de que fica maior o ambiente, né? Ele dá essa sensação, né? Fica mais bonito, fica mais chique. Porque hoje aqui não tem
2 metros, tem? Não, pequenininho. Aqui deve ter o quê? 1,5? Exatamente. O tapete tem 2 metros. O tapete tem 2 metros? Não mais que isso. Então a gente tá pensando na salinha mesmo. Uma salinha pequenininha. Dessa que você tá... E não tá amontoado, né? Você tá vendo? Não tá amontoado. Não tá amontoado. E você pode, por exemplo, se você mora num loft, por exemplo... Você pode usar isso daqui como a parede para alguma coisa aqui atrás, né? Exatamente. Tem muita gente que usa até como a parede da própria cama, né, Gi? Exatamente, então, própria tudo cama. Isso você tem que pensar, porque nós estamos falando de ambientes que são realmente pequenos. Você conta 30 metros, 33 metros quadrados. Hoje em dia uma sala de antigamente, que era... Normalmente as salas de antes tinha 5 por 5, quer dizer, 25 metros quadrados, é um pouquinho mais do que uma sala. O que as pessoas estão fazendo muito? Estão ampliando, né? Integrando a varanda, a sala. Então, eles aumentam ali um pouquinho e você consegue montar também uma salinha bonitinha numa varanda que fica muito bonito. Os bancos também, eles trazem uma elegância para o espaço. É porque aqui pode chover, então você pode colocar um banco. Fica muito bonito, você monta uma salinha menor, usando banco, usando mesinhas, que fica muito bonito. Agora, se você não tem ideia para fazer nada disso, só você contratar a Gi. Que a Gi vai lá na sua casa, no seu escritório. Inclusive, a Gi já tinha sugerido de nós fazermos também um escritório, porque no escritório dá para você fazer várias coisas para torná-lo também mais aconchegante. Você pode contratar a Gi lá no Instagram dela, você tem mais informações para você conversar com ela também, porque tem o link lá na bio do Instagram, para que você tenha essa oportunidade. Está aí na tela o Instagram dela também, que é gis.designer, né, Gi? Isso mesmo. Gis.designer. E tem o WhatsApp também. No WhatsApp você já conversa com ela, ela passa tudo para você, que é o 98686-3175. Agora, se você quer mais detalhes para você fazer um orçamento, você pode mandar também um e-mail para ela, que o e-mail está aí na tela, para que você tenha a oportunidade de conversar com ela melhor, explicar exatamente o que você quer, porque a Gi também é paisagista. Ela é designer de interiores, mas ela também é paisagista. Então, também ela tem toda essa noção, não só dos ambientes para serem montados, mas também da planta adequada para você usar em cada local, até de acordo com a luminosidade do teu apartamento ou da tua casa, aquilo que deve ficar mais próximo ao sol ou não, porque senão às vezes você gosta de uma planta, mas não dá e não tem nem a ventilação para isso, e daí você acaba perdendo dinheiro. Então é importante que você tenha alguém com esse olhar e essa experiência para te ajudar também. Daí o e-mail também está aí na tela para que você possa conversar melhor com ela também pelo e-mail. E deixa eu só ver o e-mail aqui. Gilogui, @hotmail.com. Tá aí na tela para você também. Obrigada, viu, minha amiga? Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada, viu, Rosana, por ter liberado pra gente tantas coisas lindas aqui para nós montarmos nosso ambiente. Nossa conversa com a Gi também, todas essas dicas vão ficar no nosso canal no YouTube, lá no Tudo de Bom para você, certo? Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Fica aqui, você vai experimentar o bolo, né? Claro. Oh, meu Deus do céu. certeza. Estamos curiosos para fazer esse bolo. Vem para cá comigo, que hoje é dia desta delícia que você vai aprender a fazer aqui com a gente. Tudo bem, Aguinaldo? Tudo bem. Seja bem-vindo, Aguinaldo. Estou muito feliz de você estar aqui conosco. Que alegria ter você aqui com a gente pela primeira vez. Aguinaldo, você vem de Londrina ou de Curitiba? De Londrina. De Londrina? Londrina. Sabe que eu trabalhei 1 ano e meio em Londrina, eu te falei? Você chegou a Falei, comentar. né? Delícia aquela cidade, hein? Maravilhosa. Meu Deus do Pegamos céu. -2 agora. Povo que come bem também, que gosta de comer doces gostosos. Mais. Aguinaldo, o que você acha? Vamos partir para aquela decoração montagem? já? Pode. Uma coisa importante, enquanto nós vamos começar a fazer a montagem, ele trouxe tudo aqui, mas o Aguinaldo usa o bolo de cenoura tradicional e o bolo de chocolate também. Mas nós vamos passar para você na tela os ingredientes dos dois, se você na sua casa tem alguma dúvida com relação aos bolos. Uma coisa que eu quero te perguntar, eu posso usar outros sabores de bolo? Você já tentou? Deve. Dá para fazer com vários? Dá pra fazer com vários tipos. Pode usar corante de beterraba, né, que é mais natural também. Pode fazer de 3 cores, tricolor. Tudo usando... Você pode usar uma massa de pão de ló, por exemplo, e só colocar o corante? A pão de ló, ela precisa estar descansada por 2 dias. Então tem que ser uma massa mais firme? Isso, uma massa mais firme. Então o ideal é o bolo de cenoura mesmo ou de chocolate, O né? bolo de cenoura ou de chocolate, ou aquele bolo que nós falamos assim, é um bolo massa branca.
Ah, tá. A massa branca só. A massa branca. Então vamos fazer esse negócio, eu tô morrendo de curiosidade. Vamos então sim. o bolo você já sabe. Nega maluca. Isso. Hoje não pode mais falar nega maluca. É afrodescendente, né? Mas é o bolo nega maluca, que é o chocolate tradicional. De antigamente, que nós falávamos sempre. Porque o chocolate tradicional, ele é mais forte, ele vai mais chocolate. Por isso que quando nós falávamos de bolo de chocolate nega maluca, tinha essa diferenciação, né, Aguinaldo? Na textura dele. Exato. Então usa essa receita tradicional de vovó para você fazer e ficar mais firme. Se você prefere a massa branca, mais a massa aquela tradicional, pão de ló, você vai ter que deixar 2 dias. Isso. Daí nós vamos mostrar as ferramentas moderníssimas, Pegar o bolo. a alta tecnologia, né, Aguinaldo? Aqui Eu não entendi nada desse negócio que ele falou ele falou assim pra mim, Keila, olha, eu uso essa tecnologia aqui pra fazer esse bolo. Alta tá aqui, tecnologia. Ó. Só pra você na sua casa, não me pergunte o que significa isso, mas aqui, esses são os instrumentos que o Aguinaldo usa, olha. Vou mostrar aqui pra você. Esses são os instrumentos que o Aguinaldo usa pra fazer esse bolo. Tá aqui a tecnologia avançadíssima da Aguinaldo. Super. Vamos descobrir já. Vou pegar o bolo no forno. Tá aqui já? Tá sim. Nós temos aqui. Ah, uma coisa importante, tem que deixar ele frio, né, Aguinaldo? É bom trabalhar sempre o bolo. Com bolo frio, né? Bolo frio. Tá. E o Aguinaldo mandou um vídeo, eu não entendi nada do vídeo. Gente, meu Deus do céu. Você vem sempre a São Paulo, Aguinaldo? Sempre. Minha próxima vinda agora é em novembro. Mas você tá participando de algum evento aqui? Não. Tem a FIPAM. Ah, você vai pra Eu vou FIPAM. na FIPAM amanhã, né? Aí eu vou pra lá. Então tem a feira da confeitaria e panificação. Você vai fazer o que lá? Você já sabe, Aguinaldo? Eu vou participar só visitando mesmo. Ah, você não vai fazer nenhuma receita? Não. Ó, nosso bolinho. Dica: O chocolate. papel manteiga por baixo, sempre. Bolo que você vai desenformar ele, você não unta as laterais, tá? Só coloca o papel. Só o papel, ó. Papel Tá. manteiga. Você quer um prato ou vai fazer? Não, tem que ser aí mesmo, vou né? usar a bancada Tem mesmo. que ser a bancada. Isso. Tá. Eu vou começar cortando já o de chocolate pra nós. Quero entender. Preciso entender. Não é, Gi? Como que fica quadradinho certinho assim, gente? Eu pensei, Aguinaldo, você lembra de pegar minha caneca? Aguinaldo, você lembra quando antigamente tinha uma... Agora eu nunca mais ouvi falar que inventaram um negócio de cortar legume, que era tudo do mesmo tamanho, que você fazia, você lembra? A gente chama de cabrita. Você lembra? Tem. Tem ainda? Eu uso pra fazer, principalmente pra fazer maionese. Aqui, a gente Peraí, isso é o quê? Um barbante? uma linha. Linha normal? Costura. Normal. Nós fazemos uma marcação com a faca Certo. e... E essa marcação tem que ser bem já só como se fosse tirar uma tampa, é isso? esse daqui eu dividi ele em 3. Tá. Aí, esse daqui nós vamos tirar a tampa dele. Ó. Certo. Aqui, ó. Então você não corta, você passa a linha pra cortar. Eu passo a linha primeiro. Você acha que... porque Mas eu vou por quê? É fazer os mais discos. fácil do que passar a faca? A faca ele pode, ó, é igual, já aqui a gente deu uma entortadinha, né? Mas tem aqueles cortador que vende hoje dos chineses, né? Sei. Que corta, ele fica tamanho milimetricamente perfeito. Tá. E aí, por exemplo, se você percebe que ela tá menor, você vai consertando na mão depois? Aí eu conserto lá na assadeira. Ah, tá. Na assadeira. Então você vai usar 2 fios da linha, que eu vi que você colocou 2 fios, né, Aguinaldo? É um só, a gente só corta no meio. Tá. Aí aqui, ó. E corta, lógico que se você tiver o cortador, mas como não tem, é legal a gente ensinar da maneira mais Que às vezes a caseira possível. Isso, ó. Nós cortamos aqui, nós temos 3 discos. Então nós vamos cortar em 3. Isso, eu já vou Certo. fazer o quê? Esse daqui, então vamos começar já a cortar primeiro essa daqui já pra deixar no jeito, ó. Então eu vou usar um pires da minha casa, Um prato. um prato de sobremesa, um Exato. pires de chá e um pires de café. Exato, É ó. isso, né, Aguinaldo? A massa tá descansada, ela fica muito melhor de trabalhar. Aguinaldo, quanto tempo você cozinha? Ixi. Já é da vida inteira que você sempre Não, gostou? já trabalhei em Mogi das Cruzes aqui, porque eu fui criado em São Paulo, Ah. né? E minha mãe era merendeira. Meu pai também, tá aí, ele cozinha bem. Ele é baiano, ele cozinha muito bem. Mas foi assim, vendo ele. Você fazia outras coisas antes? Sim, já trabalhei de auxiliar administrativo, auxiliar de despachante. E quantos anos você fez da cozinha, a tua profissão? Vocês estão vendo que, olha, ele cortou no segundo já, que vai indo de acordo com o tamanho. Isso. Já tem mais de 5 anos. E você começou a cozinhar mesmo profissionalmente lá em Londrina ou aqui? Foi lá em Londrina, foi na pandemia. Ah, na pandemia. Na pandemia, eu entrei para trabalhar na Sodier lá.
Olha só, e foi aprendendo um pouco dos bolos. Aí Aliás, fui um beijo pra dona aperfeiçoando. Cleusa, nossa parceira aqui de muitos anos. Maravilhosa. E foi aprendendo e foi desenvolvendo técnicas. Exato, e nós fomos... Hoje eu tenho um buffet que trabalha Eu já ia com perguntar se a sua especialidade é doce, então não, você gosta de um pouco de tudo. de tudo. Ó, aqui nosso já está cortado. Então eu tenho 3 discos cortados aqui. Agora nós vamos Certo. para o de cenoura. Que é o mesmo, corta do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Com a linha, os 3. Isso. Ó. Gente, eu não sabia. Mas assim, as pessoas normalmente não usam essa técnica do pires, né? Não, usa Como que- aro. Aro é mais caro, às vezes, pra amiga dona de casa que tá começando com seu faça e venda. Aí se torna, eu acho, mais alto custo, sabe, pra ela. Eu acho que pra quem tá começando, né? Uhum. Ó, esse aqui eu tiro porque ela tá mais úmida. Ó, tirei ela aqui, ó. E esse bolo tá macio, hein, Aguinaldo? Esse daqui eu vou reservar. Certo? Vou por dentro da nossa assadeira aqui mesmo, ó. Tá. Não tem problema. Você vai usar depois esse? Esse depois vai ficar pras crianças comerem. Ah, tá. Aí, ó, nós fazemos o quê? A marcação aqui, ó, 1 Certo? e a marcação 2, ó. Tá. 3 discos. Então, Quanto mais alto o bolo, mais marcações? não precisa. Não, sempre desse tamanho. Sempre desse tamanho. Porque ele já fica alto quando Ele você já mistura fica os dois. alto, exato, ó. Cortei uma. Certo? Então, ó, uma. Agora eu vou atrás da outra marcação e Já foi a outra. já vou cortar aqui na outra. É muito mais fácil com a agulha mesmo do que com a faca. Pronto, ó. Temos os nossos 3 discos. A nossa linha aqui. Mesmo esquema. E a mesma coisa, ó. O nosso pratinho, a faca. Mas eu ainda não tô entendendo como é que vai montar não, mas tudo bem. Você lembra a abelha? Visualiza a abelha na sua mente. Ah, A abelha não é branca e preta? A Sim. gente vê o popozinho dela? sim. É o mesmo sistema. Tá. Como se fosse um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, é. Que legal. Você ligou a TV agora, eu tô recebendo o chefe Aguinaldo, direto de Londrina. Estamos aprendendo a fazer o bolo xadrez. Você vai fazer a receita do bolo de cenoura tradicional e também do bolo de chocolate tradicional. Nós estamos passando para você os ingredientes aí na tela dos 2 bolos e depois ele está ensinando a gente a fazer essa montagem. Se você perdeu o início da nossa conversa, depois você corre lá no Instagram, porque lá no nosso canal no YouTube, que nós vamos deixar disponível para você entender como ele faz. Tudo com coisas que você tem na sua casa. Linha, de qualquer cor, porque não importa a cor. Você também vai ter vários tamanhos de pratos que são o que ele usa, as ferramentas que ele usa para fazer esse bolo. E agora? Nós vamos começar a montar o nosso bolo xadrez. Certo. Faça um brigadeiro a ponto de... Brigadeiro bem cremoso, ó. Bem cremoso. Tá. Agora, numa assadeira que você consiga soltar o fundo, ou você coloca um plástico Tá. por baixo, né? Pra você fazer. Aí, se você vai ver, quebrou. Quebrou, gente, acontece. Mas nós estamos fazendo o quê? Um trabalho artístico, ó. Então, vamos começar Vai montar normalmente dentro. Exatamente, ó. Nós vamos... Montei aqui, tá vendo? Tá. Não tem problema. Não tem problema quebrar. Não, E não tem como não quebrar se é muito macio. não tem. Ó. Aí nós vamos fazer o quê? Passar a nossa cola, olha Deixa aqui, eu só virar para quem tá em casa Opa. ver. Como que o Aguinaldo tá fazendo? Olha, ele tá passando a cola, que é aqui, ó. Passa aqui desse lado, Aguinaldo, Ó. para mostrar para quem tá em casa. que é o nosso brigadeiro, ó. Ah, os meninos estão mostrando aí. Obrigada, Olha lá, ó. Oi, Rafa. Ó, pronto. Tá vendo? Você vai fazer isso em toda a emenda. Isso. Aí Tá. nós vamos só ajustando. Aí o que, que nós vamos fazer? Nós usamos disco grande, vamos fazer o outro Do meio. do meio. O do meio de chocolate. De chocolate. Eu vou intercalar pelo Isso. tamanho e pelo bolo. Exato. Daí eu fiz o grande de cenoura, Ó. o intermediário de chocolate, Uhum. grudando dentro da forma. E sempre eu vou ter a cola como o chocolate que é a cola. Sempre chocolate com uma cola. Ah, mas aí, nossa, tá, né? Tá lá meio quebra-cabeça? Exatamente. Mas a ideia é essa isso mesmo. que vai É o agregar valor no quebra-cabeça. seu produto, tá? Ó, novamente aqui, ó. Ó, nossa cola. Certo. Aí, o outro disco aqui, ó. O outro menor. Outro menor. Quer dizer, ô Aguinaldo, pela lógica eu consigo fazer praticamente 2 bolos? Consegue 2 bolos.
Dois Na bolos, re- assim, é. depende do tamanho da assadeira. Igual Nesse essa daí, daqui. essa daí vai ser maior um pouco. Essa daqui vai ser maior. A altura. Agora, se eu fizer do tamanho da assadeira que eu passei o bolo, ela vai ficar... Menor. Eu faço 2 bolos. Isso. Aí eu venho, pego a outra. Dá pra ganhar uma grana com essa brincadeira, né, Aguinaldo? Porque isso aí, como é um bolo tradicional que a maioria sabe fazer, esse design dele, ele dá uma alavancada no preço, não dá? Sim. Ó, esse dali, do jeito que tá aqui na nossa bancada, a nossa amiga de casa, ela pode vender lá de 140 a 180 reais. Olha só que legal, mas dependendo da bolo de- região. é um bolo de liquidificador. Exatamente. Mas eu quero ver você fazer Exato. essa Aí, decoração, né? nós fizemos Né, aqui. Gi? Ele é um bolo de liquidificador, só quero ver você fazer. Ah, e aí, pera, toda vez eu vou fazer isso? Vai. Então, olha, quando você finalizar a primeira parte, você não tem a pena do chocolate. Do brigadeiro. Que aí, onde eu falei, ó. Nós vamos assentando, ó, pra dar uma nivelada na massa do bolo, ó. É bem a cola mesmo, o brigadeiro. É bem a cola. Aí é onde ele vai assentando, né, o nosso bolo. Vou deixar a colher aqui. Certo. Aí agora, nós vamos pra qual parte? Agora eu começo com chocolate, é isso? Exato. Agora Ó. eu começo com chocolate. Ó. Gente, que legal. Então, Aguinaldo, na verdade, se eu fosse fazer 2 bolos, o de cenoura com cobertura e o de chocolate com cobertura, eu ia vender os 2 por uns 100 reais, certo? Isso, E esse eu dependendo da consigo região, vender, sim. esse eu consigo vender Um só. por quase 200. Exato. Exato. E se eu der uma incrementada também nessa cobertura e fizer uma apresentação ainda mais tchan, eu vou ganhar mais, né? Sabe o que a amiga também pode fazer? O quê? Ela pode fazer numa assadeira quadrada, aí ela tem que fazer o bolo em tirinhas, tá? Tá. O mesmo esquema, mas quadrado. Isso, o mesmo esquema, mas em tirinhas. Ela pode fazer como se fosse até um pão de mel, banhado de chocolate. Mas, Aguinaldo, mas daí, se eu tenho se ele tá redondo assim, eu vou fazer com o quê? Aí nós assamos ele na quadrada. Tá, mas daí pra eu cortar e fazer esse quebra-cabeça, que não é redondo com pires, eu vou cortar com o quê? Com a linha? Só Tudo com a linha? Só com a faca normal. Tá. Com a faca normal. E vou intercalando. E vai intercalando. E sempre grudando com o chocolate. Sempre grudando, ó, chocolate. Porque aí depois nós fazemos uma prensa e ele estabiliza, tá? Tá. Entendi. E eu não preciso fazer até a ponta dele até em cima, né? Não precisa. Essa é a última. Que você vai fazer? Ou tem mais uma? Tem mais uma. Tá. Ó, tá vendo? Aí ele vai assentando, ó. E o brigadeiro faz o quê? A nossa cola. Como sempre, ó. Entendi. Agora que eu tô conseguindo entender o esquema dele. Ó, novamente o brigadeiro. Eu tenho 4 minutos, você acha que dá? Opa, então, bora. Eu quero mostrar Ainda bem que nós fizemos só ele. Que eu quero mostrar como que ele fica cortado. E eu posso tirar e já cortar, Aguinaldo? Eu gosto de estabilizar ele na geladeira. Ah, é melhor deixar na geladeira? Isso. Eu gosto porque uma meia hora antes, mas aqui a gente pode fazer tranquilo. Faz o menor, só pra gente ter essa ideia. Né? Em casa, você vai fazer uma a mais, né, Aguinaldo? Você vai Isso. fazer uma a mais. Aquele ali, eu fiz até Mais a duas, flor, você mais fez. duas. Tanto que só sobrou a de cenoura lá em casa. Certo. Na casa ficou lá. Então você vê que você tem 2 de cada lado ainda para você continuar fazendo mais alto. Você tem mais bolo aqui. Isso. Aí, você quer que faz mais uma ou... Quero que você corta para poder Vamos mostrar. cortar? Deixa eu só- Quero. Deixa eu pegar um prato para você que está na tua casa entender como é que ele fica. Mas você vai finalizar. Não se esqueça que você tem mais bolo aqui. Então você vai finalizar essa parte aqui até aqui em cima, o Isso. máximo que der. Isso. Então, eu vou tirar aqui, para nós termos só uma ideia. Ó, nosso... Ah, ele vai ficar pequeno ainda, né, É, ele Aguinaldo? vai Não ficar vai dar pequeno. essa ideia como tava, né? Deixa eu ver. Mas se nós montar ele aí ali já tem como uma... Olha, Deixa eu ver. tá vendo? Aí faltou mais uma camadinha. Mas aí A gente já tem. a Você ideia. tá vendo que você tem a ideia aqui? Olha, na TV dá pra ver melhor do que eu olhando aqui. Ou seja, ele vai ficar mais alto. O do Aguinaldo tem 2 camadas a mais. Mas você tem que intercalar dessa maneira, você tá vendo? É o mesmo bolo, com a diferença é que o nosso tá mais baixo. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, outra coisa, você percebe que tá mais largo aqui, por quê? Porque, na verdade, ele não prensou como ele gosta de fazer. Isso. Então, ele dá uma alargada, Dá uma vamos dizer largada, assim. ele estabiliza junto com o brigadeiro, aí ele fica... Quando você assim. fizer na tua casa, você vai fazer as outras 2 aqui e você vai deixar na geladeira antes de tirar.
Porque daí, na hora que você tirar, ele já vai estar mais firme. Isso. Que é o mais importante. Exatamente. Deixa eu experimentar um pedaço desse e desse, Aguinaldo. É assim. A gente experimenta os dois. Esse aqui tem mais açúcar que esse. Ah, é? É. Deixa eu experimentar esse mais açúcar primeiro. Por que tem mais açúcar que você pôs no chocolate Porque diferente? eu gosto de usar mais pro cacau. Ah, Aí você gosta de menos açúcar? Eu gosto de menos açúcar, sempre. Ah. Esse daqui, ele tá mais pro meio amargo. Esse aqui já tá mais pro doce. Por isso que a cor dele também é um pouco mais escura, né, Aguinaldo? Exato. Aqui foi usado achocolatado e esse aqui foi usado cacau. Então vamos primeiro no achocolatado. Vamos primeiro no achocolatado, porque achocolatado é mais gostoso. Eu gosto mais de chocolate. Onde eu vou experimentar, Luizão? Aqui? Tá preparado pra receber essa unção que agora vai descer? Não aprendeu, vou ensinar. Pra receber você tem que adorar, então adore. Meu Deus. Adore, 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 adore. Dá dó de comer. Dá dó, mas mais ou menos. Bom demais. Parece que com a apresentação fica mais gostoso ainda. Fica. Bonito assim. Eu pedi pro Aguinaldo para deixar o telefone dele. Você que nos assiste lá em Londrina, o telefone dele para você fazer a sua encomenda é o 43 98843 6161. Mas lá no Instagram, no Aguinaldo Forno e Fogão, você tem muitas delícias que ele faz, que também ele dá orientações muito legais e te ensina a fazer. Para você aprender a fazer essas delícias também, certo? Exato. Volta sempre, Obrigado. meu amigo. Uma alegria te conhecer. Igualmente. Vem trazer mais coisas gostosas pra gente quando você voltar. Vamos combinar. Volta antes de novembro, porque novembro tá muito longe ainda. Aqui em novembro tem o salão do automóvel, eu já tô... Ah, eu tô pensando, sabe cozinhar, você vai pro Não, salão do eu venho pro automóvel. salão do automóvel. Oh, meu Deus do céu. Beijo, querida. Obrigada. Obrigada, Gi. Uma alegria ter você com a gente mais uma vez. Obrigada, doutora Carla, que saiu correndo também, que a doutora hoje tinha mais gente para ela atender ainda, mais pacientes. E obrigada a você pela companhia. Amanhã a gente volta às 2h da tarde. Amanhã é dia de Trocando Ideias. Tem um assunto extremamente importante para você amanhã. Te esperamos às 2h da tarde. Um beijão, até lá.